Conversando com Deus, de Neale Donald Walsch, parte 1. Esse livro é no formato de diálogo, uma conversa com perguntas e respostas sobre os maiores problemas que afligem a humanidade. Introdução. Você está prestes a ter uma experiência extraordinária. Conversar com Deus. Sim, eu sei, isso não é possível. Você provavelmente acha ou lhe ensinaram que isso não é possível. É claro que podemos falar com Deus, mas não conversar com Ele. Quero dizer, Deus não vai responder, certo? Pelo menos não na forma de uma conversa normal. Era isso que eu também pensava. Então, este livro me aconteceu. Literalmente. Não foi escrito por mim. Aconteceu a mim. E ao lê-lo ou ouvi-lo, acontecerá a você. Porque somos todos levados à verdade para a qual estamos prontos. Provavelmente minha vida teria sido muito mais fácil se eu tivesse mantido tudo em segredo. Contudo, não foi por este motivo que aconteceu a mim. E sejam quais forem os inconvenientes que este livro possa causar-me, como ser chamado de blasfemador, impostor ou hipócrita, por não ter vivido essas verdades no passado, ou talvez pior, de santo, não me é possível interromper esse processo agora, e tampouco o desejo. Tive as minhas chances de recuar e não as aproveitei. Decidi fazer o que os meus instintos me diziam, em vez de me preocupar com o que muitas pessoas pensariam sobre o material apresentado aqui. Meus instintos me dizem que este livro não é absurdo, fruto do excesso de trabalho de uma imaginação espiritual frustrada, ou simplesmente a justificativa pessoal de um homem que conduziu mal a sua vida. Eu avaliei isso tudo. Então, dei este material para algumas pessoas lerem, quando ainda era um manuscrito. Elas ficaram comovidas, choraram e também riram com a alegria e o humor presentes nele. E disseram que suas vidas mudaram. Elas ficaram paralisadas e então se fortaleceram. Muitas disseram que foram transformadas. Foi aí que eu soube que este livro era para todos e que tinha de ser publicado, porque é um presente maravilhoso para aqueles que se interessam em fazer perguntas e realmente querem respostas, que buscam a verdade com o coração sincero, a alma ansiosa e a mente aberta. E esse pode ser o caso de todos nós. Este livro responde a quase todas, se não a todas as perguntas que já fizemos sobre a vida, amor, objetivo, função, pessoas, relacionamentos, bem e mal, culpa e pecado, perdão, redenção, o caminho para Deus e para o inferno, tudo. Discute diretamente sobre sexo, poder, dinheiro, filhos, casamento, divórcio, trabalho, saúde, vida após a morte, vida passada e tudo. Analisa a guerra e a paz, o conhecimento e a ignorância, a alegria e a tristeza. Examina o concreto e o abstrato, o visível e o invisível, a verdade e a mentira. Muitos acham que Deus parou de falar há 2000 anos, ou que, se continuou a falar, foi apenas com santos, curandeiros ou pessoas que meditam há 30 anos. A verdade é que Deus fala com todo mundo, com os bons e os maus, os santos e os canalhas, e certamente com todos nós nos intervalos. Veja você, por exemplo. Deus o procurou de muitos modos em sua vida, e este é apenas outro deles. Quantas vezes você ouviu a velha máxima que diz o seguinte: quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparecerá. Na primavera de 1992, lembro-me de que foi perto da Páscoa. Um extraordinário fenômeno aconteceu em minha vida. Deus começou a falar com você, por meu intermédio. Deixe-me explicar. Naquela época eu estava muito infeliz, pessoal, profissional e emocionalmente. Minha vida parecia ser um fracasso em todos os níveis. Como durante anos tivera o hábito de colocar os meus pensamentos em cartas, que raramente enviava, peguei o meu bloco amarelo de papel almaço e comecei a transcrever minhas emoções. Então, em vez de outra carta para outra pessoa que eu imaginava que estava me vitimando,
Achei que deveria ir direto à fonte, ao maior vitimador de todos. Decidi escrever uma carta para Deus. Foi uma carta impulsiva, rancorosa, cheia de confusão, distorções e críticas, e um monte de perguntas feitas com irritação. Por que a minha vida não dava certo? O que era preciso fazer para que desse certo? Por que eu não conseguia ser feliz nos relacionamentos? Continuaria sempre tendo problemas financeiros? Por fim, e mais enfaticamente, o que eu tinha feito para merecer uma vida tão difícil? Para minha surpresa, quando escrevi a última das perguntas amargas e irrespondíveis e me preparava para pôr de lado a caneta, minha mão permaneceu fixa sobre o papel, como se mantida ali por uma força invisível. De repente, a caneta começou a mover-se sozinha. Eu não tinha a menor noção do que iria escrever, mas uma ideia pareceu surgir. Por isso decidi deixá-la vir, e ela veio. Quero que você participe deste diálogo o mais rápido possível, porque o que realmente importa não é a minha história, mas a sua. Foi a história da sua vida que o trouxe até aqui. E para a sua experiência pessoal que este livro é importante, caso contrário, você não estaria aqui agora. Então, vamos participar do diálogo com uma pergunta que fiz a mim mesmo durante muito tempo. Como e com quem Deus fala? Quando fiz a Ele, eis a resposta que recebi. Eu falo com todo mundo, o tempo todo. A pergunta não é com quem falo, mas quem ouve. Eu também me comunico através do pensamento. Pensamento e sentimentos não são a mesma coisa. Embora possam ocorrer ao mesmo tempo, quando eu me comunico através do pensamento, frequentemente uso imagens e figuras. Por isso, os pensamentos são mais eficazes do que as palavras como meios de comunicação. Além de sentimentos e pensamentos, também uso o veículo da experiência como um importante comunicador. E, finalmente, quando os sentimentos, os pensamentos e a experiência falham, uso palavras. As palavras são de fato o comunicador menos eficaz. São mais sujeitas a erros de interpretação, compreensão. E por que isso ocorre? Devido ao que as palavras são. As palavras são meramente expressões orais, ruídos que representam sentimentos, pensamentos e experiência. Símbolos não são a verdade, a coisa real. As palavras podem ajudá-lo a entender algo. A experiência lhe permite saber. No entanto, há algumas coisas que você não pode experimentar. Por isso, eu lhe permiti outros meios de saber, e esses se chamam sentimentos e também pensamentos. O mais irônico aqui é que todos vocês têm dado muita importância à palavra de Deus e pouco à experiência. De fato, vocês valorizam tão pouco a experiência que, quando a sua experiência de Deus difere do que ouviram sobre ele, automaticamente a rejeitam e se fixam nas palavras quando deveriam fazer o contrário. O que vem a mim é sempre seu pensamento mais elevado, sua palavra mais clara, seu sentimento mais nobre. Todo o restante vem de outra fonte. Agora, a diferenciação se torna fácil, porque não deveria ser difícil, nem mesmo para o aprendiz, identificar o mais elevado, o mais claro e o mais nobre. Ainda assim, vou dar-lhes essas orientações. O pensamento mais elevado é sempre aquele que é alegre. A palavra mais clara é sempre aquela que é verdadeira. O sentimento mais nobre é sempre aquele a que chamam de amor, alegria, verdade. Os três são intercambiáveis e um sempre leva ao outro. Não importa em que ordem isso ocorra. Com essas orientações, é possível determinar quais mensagens são minhas e quais vêm de outras fontes. A única dúvida que permanece é se as minhas mensagens serão ouvidas. Poucas são. Algumas porque parecem boas demais para serem verdade. Outras
porque parecem difíceis demais de seguir. Muitas porque simplesmente são mal interpretadas. A maioria porque não é captada. Porque no passado vocês apenas falaram comigo rezando, pedindo a minha intervenção, fazendo súplicas. Agora posso responder-lhes, até mesmo da forma como faço aqui. Mas, e como posso saber que essa comunicação é de Deus, que não é fruto da minha própria imaginação? E qual seria a diferença? Você não percebe que eu poderia, com a mesma facilidade, usar a sua imaginação, como qualquer outra coisa? E eu lhe darei a qualquer momento os pensamentos certos, as palavras ou os sentimentos que servem ao objetivo prestes a ser atingido, usando um meio ou vários. Você saberá que essas palavras são minhas, porque, por sua própria conta, nunca falou tão claramente. Se já o tivesse feito, não estaria fazendo perguntas. Mas, e com quem Deus se comunica? Há pessoas e ocasiões especiais? Não. Todas as pessoas e ocasiões são especiais. Umas não são mais especiais do que outras. Muita gente prefere acreditar que Deus se comunica de modos especiais, apenas com pessoas especiais. Isso tira de muitas pessoas a responsabilidade de ouvir e ainda mais de captar, o que é outra coisa. A minha mensagem permite-lhes aceitar a palavra de outras para tudo. Elas não têm de me ouvir, porque concluíram que tais pessoas ouviram minhas opiniões sobre todos os assuntos e que têm a elas para dar atenção. Mas, ouvindo o que as outras pessoas acham que me ouviram dizer, você não precisa pensar. Esse é o principal motivo pelo qual poucos consideram as minhas mensagens em um nível pessoal. Se você reconhecer que as está recebendo diretamente, será responsável por interpretá-las. É muito mais fácil e seguro aceitar a interpretação das outras pessoas, até mesmo das que viveram há 2000 anos, do que tentar interpretar a mensagem que você pode estar recebendo neste exato momento. Eu só poderei contar-lhe a minha verdade quando você parar de contar-me a sua. Mas minha verdade sobre Deus vem de vós. E quem disse isso? Os outros. Que outros? Líderes, pastores, rabinos, padres, livros, a Bíblia. Pelo amor de Deus. Mas essas não são fontes competentes. Não? Não. Então quais são? Fique atento aos seus sentimentos, a seus pensamentos mais elevados e à sua experiência. Sempre que qualquer um deles for diferente do que lhe ensinaram seus mestres ou do que leu em seus livros, esqueça-se das palavras. As palavras são a fonte menos confiável da verdade. Há tantas coisas que eu quero dizer e perguntar, não sei por onde começar. Por exemplo, por que o Senhor não se revela? Se realmente existe um Deus, e o Senhor é Ele, por que não se revela de um modo que todos nós possamos compreender? Eu tenho feito isso, repetidamente. Estou fazendo de novo agora. Não. Quero dizer, através de um método de revelação incontestável. Como? Como aparecer agora diante de meus olhos? Estou fazendo isso. Onde? Em todos os lugares para onde olhar. Não, quero dizer de um modo incontestável, que nenhum homem poderia negar. E qual seria? Sob que forma gostaria que eu aparecesse? A forma que o Senhor realmente tem. Isso seria impossível, porque não tem uma forma que vocês conheçam. Poderia adotar uma forma que poderiam conhecer, mas então todos presumiriam que o que viram é a única forma de Deus, não uma dentre muitas. As pessoas acreditam que eu sou como elas me veem, em vez de como não veem, mas eu sou o grande invisível, não aquilo em que me transformo em um determinado momento. Em certo sentido, eu sou aquilo que não sou, e é do não ser que eu venho, e para onde sempre retorno. Porém, quando eu assumo uma determinada forma, em que penso que as pessoas podem me reconhecer,
Elas me atribuem essa forma para todo sempre. E se eu aparecesse sob outra forma, para outras pessoas, as primeiras diriam que não apareci para as segundas, porque a minha forma e minhas palavras não foram as mesmas. Então, como poderia ter sido eu? Portanto, o que importa não é o modo ou a forma como me revelo. Seja qual for o modo e a forma que eu assumir, não serão incontestáveis. Mas, e se o Senhor fizesse algo que provasse sem dúvida alguma quem é? Ainda existiriam aqueles que diriam que era o demônio, ou simplesmente a imaginação de alguém, ou que a causa era qualquer outra que não eu. Se eu me revelasse como o Todo-Poderoso, Rei do céu e da terra, e movesse montanhas para prová-lo, haveria aqueles que diriam: deve ter sido Satanás. E assim que deveria ser, porque Deus não revela a si próprio através de observação externa, mas através de experiência interna. Quando a experiência interna revelou a Deus, a observação externa não é necessária. E se a observação externa for necessária, a experiência interna não será possível. Portanto, se a revelação for pedida, não poderá ser obtida, porque o ato de pedir é uma afirmação de que ela não existe, de que nada de Deus está sendo agora revelado. Tal afirmação produz a experiência, porque o seu pensamento a respeito de algo é criativo, e sua palavra é produtiva, e seu pensamento e sua palavra juntos produzem de modo muito eficaz a sua realidade. Por isso, sua experiência será a de que Deus não está sendo agora revelado, porque se estivesse, você não pediria a Ele que se revelasse. Então, isso significa que não posso pedir o que desejo? Está dizendo que rezar pedindo algo, na verdade, nos impede de consegui-lo? Essa é uma pergunta que é feita há séculos e que sempre foi respondida. Contudo, vocês não ouviram a resposta, não acreditaram nela. A pergunta é respondida novamente, em termos e linguagens atuais. Deste modo, então, você não terá aquilo que pedir, e tampouco não pode ter tudo o que quer. Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de carência. E você dizer que deseja algo apenas produz essa experiência que é a do desejo em sua realidade. Portanto, a oração correta nunca é de súplica, mas sim de gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que escolheu experimentar em sua realidade, de fato, reconhece que isso está lá, realmente. Logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus. Uma afirmação de que mesmo antes de você pedir, eu atendi o seu pedido. Então, nunca suplique, agradeça. Mas, se eu agradecer antecipadamente a Deus por alguma coisa, e ela nunca acontecer, isso poderia levar à desilusão e à amargura. A gratidão não pode ser usada como um meio de manipular a Deus, de enganar o universo. Você não pode mentir para si mesmo. Sua mente conhece a sinceridade de seus pensamentos. Se você disser, obrigada, Senhor, por tais e tais dádivas, e o tempo todo estiver muito claro em sua mente que essas dádivas não existem em sua realidade atual, não poderá esperar que Deus veja isso menos claro do que você e o produza para você. Deus sabe o que você sabe, e o que você sabe é o que aparece como sua realidade. Mas então, como posso ser sinceramente grato por algo que sei que não tenho? Fé. Se tiver a fé de uma semente de mostarda, moverá montanhas. Você passa a saber que tem, porque eu disse isso. Porque eu disse que, antes mesmo de você pedir, eu lhe darei. Porque eu disse de todos os modos possíveis, através de todos os mestres que conhece, que tudo que escolher, escolhendo em meu nome, terá.
Portanto, se você suplicar, terá muito menos chances de experimentar o que acha que está escolhendo, porque o pensamento responsável por trás de todas as súplicas é o de que você não tem agora o que deseja. Esse pensamento responsável se torna a sua realidade. O único pensamento responsável que poderia repelir esse pensamento é o baseado na fé, em que Deus sempre atenderá a todos os pedidos. Algumas pessoas têm essa fé, mas são muito poucas. Se você pensa que Deus é um ser onipotente que ouve todas as preces, diz sim para algumas, não para outras e talvez, mas não agora, para o restante, está enganado. Seguindo que regras ele decidiria? Se você pensa que Deus é o Criador e direcionador de todas as coisas em sua vida, está enganado. Deus é o observador, não o Criador. E Ele está pronto para ajudá-lo a viver, mas não do modo que você poderia esperar. Não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções de sua vida. Deus criou você, a sua imagem e semelhança. Você criou o resto através do poder que Ele lhe deu. Deus criou o processo da vida e a própria vida, como você os conhece. Contudo, deu-lhe o livre-arbítrio para fazer dela o que quiser. Neste sentido, seu desejo para si mesmo é o desejo de Deus para você. Foram os seus pais que lhes ensinaram que o amor é condicional. Vocês tiveram consciência de suas condições muitas vezes, e é essa a experiência que levam para os seus próprios relacionamentos amorosos. Também é a experiência que levam para mim. A partir dessa experiência, tiram suas conclusões sobre mim. Dentro dessa estrutura, contam a sua verdade. Dizem, Deus é amoroso, mas se vocês não cumprirem os seus mandamentos, Ele os punirá com o desterro e a condenação eterna. Vocês se esqueceram de como é ser amado incondicionalmente. Não se lembram da experiência do amor divino e por isso tentam imaginar como deve ser o amor de Deus, baseado no que sabem sobre o amor do mundo. Vocês projetaram o papel de pai em Deus e por esse motivo imaginam um Deus que julga, recompensa ou pune, baseada em como Ele se sente em relação ao que fizeram. Mas essa é uma visão simplista de Deus, baseada em sua mitologia. Não tem nada a ver com quem eu sou, tendo assim criado todo um sistema de pensamento sobre Deus baseado na experiência humana, em vez de nas verdades espirituais. Vocês imaginam toda uma realidade a respeito do amor. É uma realidade baseada no medo, na ideia de um Deus temível e vingativo. No início, o que é era tudo o que havia, porém, tudo o que é não podia conhecer-se, porque não havia mais coisa alguma. E então, tudo o que é não era, porque na ausência de outra coisa, tudo o que é não é. Esse é o grande ser, ou não ser, a que os místicos se referem desde o início dos tempos. Tudo que é, sabia que era tudo que existia, mas isso não era suficiente, porque só podia conhecer a sua total magnificência conceitualmente, não experimentalmente. Contudo, a experiência de si mesmo era aquilo pelo que ansiava, porque desejava saber como era ser tão magnificente. Mas isso era impossível, porque o próprio termo magnificente é um termo relativo. Tudo que é só poderia saber como era ser magnificente quando o que não é surgisse, criando o que é aqui e o que é lá. Deus tornou possível conhecer a si mesmo. No momento dessa grande explosão interior, criou a relatividade, a maior dádiva que ele já deu a si mesmo. Portanto, o relacionamento é a maior dádiva que ele já deu a vocês. Um ponto a ser discutido detalhadamente mais tarde. Portanto, do nada surgiu tudo. Um evento espiritual
perfeitamente compatível com o que os seus cientistas chamam de teoria da grande explosão. Quando todos os elementos se precipitaram para frente, o tempo foi criado, porque primeiro uma coisa estava aqui e depois lá, e o período que havia demorado para ir daqui para lá era mensurável. Assim como as partes visíveis do tudo o que é começaram a se definir relativamente umas às outras. As invisíveis também se definiram. Deus sabia que para o amor existir e conhecer-se como amor puro, seu exato oposto também tinha que existir. Por isso, ele criou voluntariamente a grande polaridade, o oposto absoluto do amor. Tudo que o amor não é, o que agora é chamado de medo. No momento em que o medo existiu, o amor pôde existir como algo que podia ser experimentado. É a essa criação da dualidade entre o amor e o seu oposto que os seres humanos se referem em suas várias mitologias, como o aparecimento do mal, a desgraça de Adão e a rebelião de Satanás, e assim por diante. Do mesmo modo como vocês escolheram personificar o amor puro como aquele a quem chamam de Deus, escolheram personificar o medo abjeto como aquele a quem chamam de demônio. Algumas pessoas na Terra criaram mitologias bastante elaboradas em torno desse evento, cheias de cenários de lutas e guerra, anjos, guerreiros e demônios, as forças do bem, do mal, da luz e das trevas. Essa mitologia foi a primeira tentativa da humanidade de compreender e contar às outras pessoas de um modo que pudessem compreender uma ocorrência cósmica da qual a alma humana está muito consciente, mas que a mente mal pode conceber, criando o universo como uma versão dividida de si mesmo. Deus produziu, a partir de pura energia, tudo o que agora existe, visível e invisível. Meu propósito divino a me dividir foi criar partes suficientes de mim para poder conhecer a mim mesmo experimentalmente. Há apenas uma forma do Criador conhecer-se experimentalmente como tal, e essa forma é criar. E então eu dei as inúmeras partes de mim a todos os meus filhos espirituais, o mesmo poder de criar que eu tenho como o todo. Isso é o que as suas religiões querem dizer quando afirmam que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa, como alguns sugeriram, que nossos corpos físicos se assemelham, embora eu possa adotar qualquer forma física que escolher para um objetivo particular. Significa que nossa essência é a mesma, somos feitos da mesma essência, somos a mesma essência, com as mesmas propriedades e habilidades, inclusive a habilidade de criar a realidade física a partir do nada. Meu objetivo ao criá-los, meus filhos espirituais, foi conhecer a mim mesmo como Deus. Só posso fazer isso através de vocês. Portanto, pode-se dizer, como foi dito muitas vezes, que o meu objetivo é que vocês se conheçam como eu. Isso parece muito simples, mas se torna muito complexo, porque só há um modo de vocês se conhecerem como eu. Primeiro, se conhecerem como não eu. Explicando isso de um modo simplista, vocês não podem saber que são altos se não souberem o que é ser baixo. Não podem experimentar a parte de si mesmos que chamam de gorda se não souberem o que é ser magro. Segundo a lógica primária, vocês só podem experimentar a si mesmos como o que são quando se deparam com o que não são. É essa a finalidade da teoria da relatividade e de toda a vida física. É de acordo com os que não são que vocês se definem. Agora, no caso do conhecimento primário, de se conhecerem como o Criador, vocês só podem experimentar a si mesmos como o Criador quando criam. E só podem criar a si mesmos quando se destroem. Em certo sentido, primeiro tem de não ser para ser. Está entendendo?
Então vocês fizeram a melhor rota a seguir. Obrigaram-se a esquecer quem realmente são ao entrarem no universo físico. Renunciaram à lembrança de si mesmos. Isso lhes permite escolher ser quem são, em vez de apenas, por assim dizer, acordar no castelo. Vocês não podem não ser meus filhos, por mais que tentem, mas podem esquecer. Vocês são, sempre foram e sempre serão uma parte divina do todo divino, um membro do corpo. É por isso que o ato de reincorporar-se ao todo, de voltar para Deus, é chamado de lembrança. Vocês de fato escolhem lembrar quem realmente são ou unir-se às suas várias partes para experimentar o seu todo, ou seja, tudo de mim. Portanto, sua função na Terra não é aprender, porque já sabem, mas sim lembrar-se de quem são e de quem todas as outras pessoas são. É por isso que uma grande parte de sua função é lembrar aos outros, isto é, relembrar, para que também possam lembrar-se. Todos os maravilhosos mestres espirituais têm feito justamente isso. Esse é o único objetivo, ou seja, o objetivo da sua alma. Se Deus é perfeito e ama a todos, por que criaria as pestes e a fome, as guerras e doenças, os terremotos, tornados, furacões e todos os desastres naturais, as grandes desilusões pessoais e as calamidades mundiais? A resposta para essa pergunta está no maior mistério do universo e no significado mais importante da vida. Eu não demonstro a minha bondade criando apenas o que chamam de perfeição ao seu redor. Não demonstro meu amor sem permitir-lhes demonstrar o seu. No absoluto não existe experiência. Há apenas conhecimento. O conhecimento é um estado divino, mas a maior alegria está em ser. Só se consegue ser depois da experiência. A evolução é esta: conhecimento, experiência e ser. Essa é a Santíssima Trindade, que é Deus. Terremotos e furacões, enchentes e tornados e outras calamidades que vocês chamam de desastres naturais são apenas movimentos dos elementos de uma polaridade para outra. Todo o ciclo de nascimento e morte é a parte desse movimento. Esses são os ritmos da vida, e tudo na esfera inferior está sujeito a eles, porque a vida em si é um ritmo, é uma onda, uma vibração, uma palpitação no próprio coração do tudo que é. A doença e o mal-estar são os opostos da saúde e do bem-estar, e se manifestam em sua realidade obedecendo às suas ordens. Vocês não podem adoecer sem provocar a doença em algum nível, e podem ficar sadios de novo em um instante simplesmente decidindo por isso. As grandes desilusões pessoais são reações escolhidas, e as calamidades mundiais são o resultado da consciência mundial. Sua pergunta supõe que eu escolho esses eventos, que é a minha vontade e o meu desejo que aconteçam. Contudo, eu não desejo que esses desastres naturais aconteçam. Apenas observo vocês ocasionando-os, e não faço nada para impedi-los, porque isso seria contrariar a sua vontade, o que, por sua vez, os privaria da experiência de Deus, que é a experiência que vocês e eu escolhemos juntos. Portanto, não condene tudo o que chamaria de ruim no mundo. Em vez disso, pergunte-se o que considerou ruim e o que deseja fazer para mudá-lo. Isso é verdadeiro para todas as almas, e, portanto, você vê que não há vítimas no universo, apenas criadores. Todos os mestres que nasceram neste planeta sabiam disso. É por esse motivo que nenhum deles se imaginava vitimizado, embora muitos literalmente tenham sido crucificados. Cada alma é um mestre. Embora algumas almas não se lembrem de suas origens ou heranças, contudo, cada qual cria a situação e condição para o seu objetivo mais elevado e a sua lembrança mais rápida, em cada momento chamado de agora. Então, não julgue o caminho kármico trilhado por outra pessoa. Não sinta inveja do sucesso e nem pena do fracasso,
porque não sabe o que é sucesso ou fracasso na avaliação da alma. Não diga que algo é uma calamidade ou um evento feliz até decidir ou testemunhar qual é o seu objetivo. Pois a morte é uma calamidade se salvar a vida de milhares de pessoas? E a vida é um evento feliz se só causar sofrimento? Contudo, não deve julgar nem mesmo isso. Guarde sempre para si mesmo as suas opiniões e deixe os outros fazerem o mesmo. Isso não significa ignorar um pedido de ajuda ou a ânsia de sua própria alma de trabalhar, visando a mudança de alguma situação ou condição. Significa evitar rótulos e julgamentos enquanto faz o que quer que seja, porque todas as situações são uma dádiva. Cada experiência é um tesouro oculto. Certa vez existiu uma alma que sabia que era a luz. Sendo uma alma nova, ansiava por experiência. Eu sou a luz, dizia repetidamente. Mas todo o seu conhecimento e todas as suas palavras não podiam substituir a experiência de ser a luz. E na esfera onde essa alma surgiu, só havia luz. Todas as almas eram sublimes e magnificentes, e irradiavam o brilho da minha grande luz. E por isso, a pequena alma em questão era como uma vela sob o sol, no meio da luz maior da qual era parte. Não podia ver a si mesma, experimentar-se como quem realmente era. Acontece que aquela alma desejava muito conhecer a si mesma. Tão profundo era esse seu desejo que um dia eu lhe disse: "Você sabe, pequena alma, o que deve fazer para satisfazer o seu desejo?" "Ah, o que, Deus?" "O quê? Eu farei qualquer coisa", disse ela. "Deve separar-se do restante de nós", disse Deus, "e então evocar a escuridão." "O que é escuridão, ó Santíssimo?" perguntou a pequena alma. "O que você não é." E a alma compreendeu. Afastou-se do todo, chegando a ir até a outra esfera. Nela, teve o poder de experimentar todos os tipos de escuridão e o fez. Contudo, no meio daquelas trevas gritou: "Pai, Pai, por que me abandonastes? Vocês têm feito isso em seus momentos mais difíceis. Entretanto, eu nunca os abandonei. Estou sempre ao seu lado, pronto para lembrar-lhes quem realmente são, para chamá-los de volta ao lar. Por isso, sejam uma luz na escuridão e não a amaldiçoem. E não se esqueçam de quem são no momento em que forem rodeados pelos que não são. Mas louvem a criação, mesmo quando tentarem mudá-la. E saibam que aquilo que fizerem no seu momento de maior sofrimento poderá ser a sua maior vitória, porque a experiência que criam é uma afirmação de quem são e de quem desejam ser." Eu lhe contei essa história, a parábola da pequena alma e do sol, para que você pudesse compreender melhor por que o mundo se encontra na situação atual e como ele poderá mudar no momento em que todos se lembrarem da verdade divina de sua realidade mais transcendente. Há aqueles que dizem que a vida é uma escola e que as coisas que o ser humano observa e experimenta em sua vida visam o seu aprendizado. Eu já disse isso antes e vou repetir. Vocês vieram a este mundo sem nada a aprender. Só têm de demonstrar o que já sabem. Ao demonstrá-lo, vocês se recriam através de suas experiências. Dessa forma, justificam a vida, dando-lhe um objetivo e tornam-na sagrada. Em algum nível, todos vocês criaram o que dizem que detestam e, portanto, o escolheram. Esse é um nível avançado de pensamento que todos os mestres atingem mais cedo ou mais tarde, porque é apenas quando eles aceitam a responsabilidade por tudo é que podem ter o poder de mudar parte disso. Enquanto você nutrir a ideia de que há algo ou alguém fazendo isso com você, não terá o poder de fazer nada a respeito. Somente quando disser "eu fiz isso", poderá ter o poder de mudá-lo.
Tente então criar mudança, não porque algo está errado, mas porque não é mais uma afirmação exata de quem você é. Também há apenas um motivo para desfazer alguma coisa: é ela não ser mais uma afirmação de quem você deseja ser, não o refletir, não o representar. As calamidades e os desastres naturais do mundo, seus tornados e furacões, vulcões e enchentes, desordens físicas, não são especificamente criações suas. O que você cria é o grau em que esses eventos afetam a sua vida. Há eventos no universo que nenhum voo da imaginação poderia afirmar que você provocou ou criou. Esses eventos foram criados pela consciência combinada do homem. Todo o mundo, criando junto, produz essas experiências. O que cada um de vocês faz individualmente é passar por elas, decidindo o que significam para vocês, se é que tem algum significado, e quem e o que vocês são em relação a elas. Portanto, vocês criam coletiva e individualmente a vida e os tempos que estão experimentando. E o objetivo é a evolução da alma. Você perguntou se há um modo menos doloroso de passar por esse processo, e a resposta é sim. Contudo, nada em sua experiência exterior terá mudado. O modo de diminuir o sofrimento que você associa às experiências e ocorrências terrenas, tanto as suas como as das outras pessoas, é mudar o modo de vê-las. O inferno é o oposto da alegria, é insatisfação, é saber quem e o que você é, e não experimentá-los. É ser menos. Isso é inferno, e não existe um maior para a sua alma. Mas o inferno não existe como esse lugar que vocês fantasiaram, onde queimam em um fogo eterno, ou existem em um estado de tormento eterno. O que eu ganharia com isso? Mesmo se eu tivesse o pensamento extraordinariamente não divino de que vocês não mereciam o céu, por que precisaria procurar algum tipo de vingança ou punição por seu fracasso? Não poderia simplesmente dar um fim a vocês? Que parte vingativa de mim exigiria que eu os condenasse a um sofrimento eterno e indescritível? Se você responder que eu faria isso por uma necessidade de justiça, uma simples negação de comunhão comigo no céu, não serviria ao mesmo objetivo. A imposição de um sofrimento eterno também seria necessária? Mas, então, se não há inferno, isso significa que eu posso fazer o que quiser, realizar qualquer ato sem medo de punição? É do medo que você precisa para saber fazer ou ter o que é intrinsecamente certo? Tem de se sentir ameaçado para ser bom? E o que é ser bom? Quem tem a palavra final sobre isso? Quem dá as diretrizes? Quem cria as regras? Eu digo que é você quem cria suas próprias regras, que dá as diretrizes. É você quem decide o quanto se saiu bem, porque é o único que decidiu quem e o que realmente é. E quem deseja ser, você é a única pessoa que pode avaliar como está se saindo. Ninguém mais o julgará porque e como Deus poderia julgar a sua própria criação e considerá-la ruim. Se eu quisesse que vocês fossem perfeitos e fizessem tudo certo, teria deixado que ficassem no estado de total perfeição de onde vieram. Todo o objetivo do processo foi fazê-los descobrir a si mesmos, criar os seus eus, como realmente são e desejam ser. Contudo, vocês só poderiam ser isso se tivessem uma chance de ser outra coisa. Então, eu deveria puni-los por fazerem uma escolha que eu coloquei à sua frente? Se eu não quisesse que vocês fizessem a segunda escolha, por que criaria outra além da primeira? Essa é uma pergunta que devem fazer a si mesmos, antes de me atribuírem o papel de um Deus condenador. A resposta direta para sua pergunta é sim. Você pode fazer o que quiser sem medo de punição. Contudo, terá de arcar com as consequências. As consequências são os resultados naturais.
que não são o mesmo que punições. São simplesmente isso, o que resulta da aplicação natural das leis naturais. Estas são o que ocorre, bastante previsivelmente, como uma consequência do que aconteceu. Toda a vida física funciona de acordo com as leis naturais. Quando você se lembrar dessas leis e aplicá-las, controlará a vida no plano físico. O que lhe parece punição ou o que chamaria de mal ou má sorte é apenas uma lei natural fazendo-se valer. Quer dizer que uma alma escolhe antecipadamente que tipo de vida terá? Não. Isso iria contra o objetivo do encontro, que é criar a sua experiência e, portanto, o seu eu, no glorioso momento atual. Por esse motivo, você não escolhe antecipadamente a vida que terá, mas pode escolher as pessoas, os lugares e os eventos, as condições e as circunstâncias, os desafios e obstáculos, as oportunidades e opções para criar a sua experiência. Você pode escolher as cores para a sua palheta, as ferramentas para o seu baú, as máquinas para a sua loja. O que cria com elas é assunto seu. Esse é o objetivo da vida. Por isso, bendiga todas as pessoas e condições e agradeça. Desse modo, afirmará que o que Deus criou é perfeito e mostrará a sua fé nele, porque nada acontece por acaso no mundo de Deus. Não existe coincidência. O mundo não é devastado por acaso, ou devido ao que você chama de destino. Mas até mesmo Jesus curou os doentes. Por que ele os curaria se a condição fosse tão perfeita? Jesus não os curou porque achava que a sua condição era imperfeita. Ele os curou porque viu aquelas almas pedindo a cura como parte de seu processo. Viu a perfeição do processo, reconheceu e compreendeu a intenção da alma. Por que Deus permite o sofrimento? Esta pergunta já foi feita antes, e a resposta é a mesma. Há perfeição no processo, e toda a vida resulta da escolha. Não se deve interferir na escolha ou questioná-la, muito menos se deve condená-la. Deve-se observá-la e depois fazer o possível para ajudar a alma a fazer uma escolha superior. Portanto, esteja atento às escolhas das outras pessoas, mas não as julgue. Saiba que a sua escolha é perfeita para elas neste momento, mas esteja pronto para ajudá-las se mais tarde quiserem fazer uma escolha nova, diferente, uma escolha superior. O certo ou o errado não é uma condição intrínseca, é um julgamento subjetivo em um sistema pessoal de valores. Através de seus julgamentos subjetivos, você cria o seu eu. Através de seus valores pessoais, determina e demonstra quem é. O mundo existe exatamente como é para que você possa fazer esses julgamentos. Se existisse em perfeitas condições, seu processo vital de criação do eu terminaria. A carreira de um advogado terminaria amanhã se não existissem mais litígios. Ocorreria o mesmo com a carreira de um médico se não existissem mais doenças. A carreira de um filósofo também terminaria se não existissem mais dúvidas. Temos muito interesse em continuar o jogo, apesar do fato de que dizemos que gostaríamos de resolver todos os problemas. Não ousamos fazer isso, porque nesse caso não teríamos mais o que fazer. Então, está dizendo que o mundo sempre terá problemas? Que realmente quer que seja assim? Estou dizendo que o mundo existe do jeito que é, como um floco de neve. Existe do jeito que é, propositalmente. Vocês o criaram assim, como criaram as suas vidas exatamente como são. Eu quero o que vocês querem. Quando realmente quiserem acabar com a fome, não haverá mais fome. Eu lhes dei todos os recursos para isso. Todos vocês têm os meios para fazerem essa escolha. Mas não a fizeram. O mundo poderia acabar com a sua fome amanhã. Vocês escolhem não fazer isso. Estão destruindo sistematicamente o seu meio ambiente
E depois dizem que os desastres naturais são uma peça cruel que Deus pregou, ou obra de natureza cruel. Vocês é que pregaram a peça em si mesmos, e que são cruéis. Nada é mais gentil do que a natureza, e nada tem sido mais cruel com a natureza do que o homem. Porém, vocês negam qualquer envolvimento e responsabilidade nisso. Dizem que não é sua culpa, e nesse ponto estão certos. Não é uma questão de culpa, mas sim de escolha. Eu não farei nada por vocês que não farão por si mesmos. Esta é a lei, e é o que dizem os profetas. O mundo está nas condições atuais por causa de vocês e das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Não decidir é decidir. A terra está como está por causa de vocês e das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Suas próprias vidas estão como estão por causa de vocês e das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Os acidentes acontecem porque acontecem. Certos elementos do processo da vida se juntam de um determinado modo em um determinado momento e com determinados resultados, que vocês chamam de desastrosos, por seus motivos particulares. Contudo, podem não ser de modo algum desastrosos, dada a determinação da sua alma. Eu lhes digo, não existe coincidência e nada acontece por acaso. Vocês atraem para si todos os eventos para poderem criar e experimentar quem realmente são. Todos os verdadeiros mestres sabem disso. Este é o motivo pelo qual ficam imperturbáveis diante das piores experiências da vida. Como vocês a definiriam? O maior ensinamento de Cristo não foi que vocês teriam vida eterna, mas que têm. Não que terão fraternidade em Deus, mas que têm. Não que terem tudo o que pedirem, mas que têm. Tudo o que é preciso é saber disso, porque vocês criam a sua realidade, e a vida só poderá ser para vocês como pensam que será. Pensar é o primeiro passo na criação. Deus Pai é pensamento. Seu pensamento é o Pai que dá origem a todas as coisas. A primeira lei é que você pode ser, fazer e ter tudo o que imaginar. A segunda lei é que você atrai aquilo que teme. Mas por quê? A emoção é a força que atrai. Você experimentará aquilo que teme muito. O que tem sido descrito como a queda de Adão, na verdade, foi seu erguimento, o maior evento isolado na história da humanidade, porque sem ele, o mundo da relatividade nunca existiria. O ato de Adão e Eva não foi o pecado original. Na verdade, foi a primeira bênção. Vocês deveriam agradecer-lhes do fundo de seus corações, porque sendo os primeiros a fazer a escolha errada, entre aspas, produziram a possibilidade de fazer qualquer escolha. Em sua mitologia, vocês tornaram Eva a má, a tentadora, que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e induziu Adão a fazer o mesmo. Essa mitologia lhes permitiu tornar, desde então, a mulher a ruína do homem, e o que resultou em todos os tipos de deturpação da realidade, sem falar nas visões distorcidas do sexo e nas confusões. Quando vocês forem para a esfera do absoluto, irão para a esfera do amor. A esfera do relativo foi criada para que eu pudesse experimentar o meu eu. Isso já foi explicado, e não torna a esfera do relativo real. Ela é uma realidade criada que eu e vocês projetamos, para podermos nos conhecer experimentalmente. Contudo, a criação pode parecer muito real. O objetivo é parecer tão real que nós a aceitamos como verdadeira. Assim, eu pude criar algo mais, além de mim mesmo. Embora, em termos exatos, isso seja impossível, porque Deus é, eu sou, tudo que é. Ao criar algo mais, a esfera do relativo,
Eu produzi um ambiente em que vocês podem escolher ser Deus, em vez de simplesmente lhes dizerem que são Deus. Experimentar a divindade como um ato de criação, em vez de como um conceito, em que a pequena vela sob o sol, a pequena alma pode conhecer-se como a luz. Foi dito que se você não vê Deus no profano e no sagrado, perde a metade da história. Essa é a grande verdade. Deus está na alegria e na tristeza, no doce e no amargo. Há um propósito divino por trás de tudo, e, portanto, uma presença divina em tudo. Pensa que Deus não consegue rir? Imagina que não gosta de uma boa piada? Acha que não tem senso de humor? Eu lhe digo, Deus inventou o humor. Você tem de falar comigo formalmente? As gírias e a linguagem rude estão além da minha compreensão? Eu lhe digo que pode falar comigo como falaria com seu melhor amigo. Você acha que há uma única palavra que eu não conheço? Algo que não vi? Um som que não ouvi? Que desprezo alguma dessas coisas e gosto de outras? Eu lhe digo que não desprezo coisa alguma. Nada é repulsivo para mim. Tudo é vida, e a vida é a dádiva, o tesouro indescritível, o mais sagrado. Eu sou vida, porque sou o que a vida é. Todos os seus aspectos têm um propósito divino. Nada existe, nada, sem um motivo compreendido e aprovado por mim. O mal é o que você chama de mal. Contudo, até mesmo isso eu amo, porque é apenas através do que você chama de mal que pode conhecer o bem. Apenas através do que chama de obra do demônio que pode conhecer e realizar a obra de Deus. Eu não amo o que é mais quente do que é mais frio, o alto mais do que o baixo, a esquerda mais do que a direita. Tudo isso é relativo, parte daquilo que é. Tudo é aceitável para Deus, pois como Deus poderia não aceitar aquilo que é. Rejeitar uma coisa é negar que ela existe. Dizer que não está certa e dizer que não é parte de mim, e isso é impossível. Contudo, mantenha suas crenças e haja de acordo com seus valores, porque esses são os valores de seus pais, seus avós, seus amigos e sua sociedade. Eles formam a estrutura de sua vida, e perdê-los seria desfiar o tecido da sua experiência. Ainda assim, examine-os, um a um, parte a parte. Não destrua a casa, mas examine cada tijolo e substitua aqueles que parecem quebrados, que não suportam mais a estrutura. Suas ideias sobre o certo e o errado são apenas isso, ideias. São os pensamentos que criam e determinam quem você é. Haveria apenas um motivo para mudar qualquer um deles. É você não estar mais feliz com quem é. Se seus valores servem para você, haja de acordo com eles. Lute para defendê-los. Contudo, procure lutar de um modo que não cause dano a ninguém. O dano não é um componente necessário na cura. Todos sabem que a experiência sexual pode ser a experiência física mais amorosa, excitante, poderosa, estimulante, renovadora, energizante, positiva, íntima, intuitiva e divertida de que os seres humanos são capazes. Apesar de terem descoberto isso experiencialmente, vocês escolheram aceitar os julgamentos, as opiniões e as ideias anteriores sobre o sexo de outras pessoas, que têm o interesse oculto em como vocês pensam. Esses julgamentos e essas opiniões e ideias contradizem diretamente as suas próprias experiências. Mas, como vocês relutam em considerar errado o que lhes ensinaram os seus mestres, convencem-se de que devem ser as suas experiências que estão erradas. O resultado é que negam a sua própria verdade em relação a esse assunto, com consequências devastadoras. Vocês fizeram o mesmo em relação ao dinheiro. Sempre que tiveram muito dinheiro, sentiram-se bem recebendo-o e gastando-o. Não havia mal nenhum nisso, nada de inerentemente errado. Contudo, vocês estavam
tão imbuídos dos ensinamentos de outras pessoas a respeito desse assunto que rejeitaram as suas experiências a favor da verdade. Tendo aceitado essa verdade como sua, formaram pensamentos em torno dela, que são criativos. Dessa forma, criaram uma realidade pessoal em torno do dinheiro que o afasta de vocês. Afinal de contas, por que iriam procurar atrair o que não é bom? Surpreendentemente, vocês criaram essa mesma contradição no que diz respeito a Deus. Tudo que seus corações experimentam em relação a Deus lhes diz que Ele é bom. Tudo que seus mestres lhes ensinam sobre Deus lhe diz que Ele é mau. Seus corações lhes dizem que Deus deve ser amado sem medo. Seus mestres lhe dizem que Ele deve ser temido, porque é vingativo. Dizem que vocês devem viver temendo o castigo divino, tremendo em sua presença. Durante todas as suas vidas devem temer o julgamento do Senhor, porque o Senhor é justo. E Deus sabe que terão problemas quando enfrentarem a sua terrível justiça. Portanto, vocês devem obedecer às suas ordens, ou então, em primeiro lugar, vocês não devem fazer perguntas lógicas, como: se Deus queria uma obediência cega às suas leis, por que criou a possibilidade dessas leis serem violadas? Todos os seus mestres lhe dizem: porque Ele queria que vocês tivessem um livre-arbítrio. No entanto, que tipo de arbítrio é livre quando escolher uma coisa dentre outras leva à condenação? Como o arbítrio é livre quando não é a sua vontade, e sim a de outrem, que deve ser feita? Aqueles que lhes ensinam isso fazem Deus parecer hipócrita. É dito a vocês que Deus é perdão e compaixão. Contudo, se não pedirem esse perdão do modo certo, se não procurarem Deus adequadamente, suas súplicas não serão ouvidas e atendidas. Por isso, a maioria de vocês passa a maior parte da vida adulta procurando o modo certo de adorar, obedecer e servir a Deus. A ironia de tudo isso é que eu não quero a sua adoração, não preciso da sua obediência e não é necessário que sirvam a mim. Esses comportamentos são os historicamente exigidos dos súditos pelos monarcas, geralmente egomaníacos, inseguros e tirânicos. Não são de modo algum exigências divinas, e parece notável que até agora o mundo não tenha concluído que são falsas, não tendo nada a ver com as necessidades ou desejos da divindade. A divindade não tem necessidades. Tudo que é exatamente isso. Tudo que é. Portanto, por definição, não tem necessidades e nem deseja coisa alguma. Se vocês escolherem acreditar em um Deus que precise de alguma coisa e fica tão ofendido se não a tiver, que pune aqueles que de quem esperava recebê-la, então terão escolhido acreditar em um Deus muito inferior a mim. Na verdade, serão filhos de um Deus inferior. Não, meus filhos, por favor, deixe-me afiançar-lhes novamente, através deste livro, que eu não tenho necessidades, não exijo coisa alguma. E isso não significa que eu não tenho desejos. Desejos e necessidades são coisas diferentes, embora muitos de vocês as tenham igualado em suas vidas atuais. O desejo é o começo de toda a criação, é o primeiro pensamento, um sentimento profundo dentro da alma. É Deus escolhendo o que criar a seguir. E qual é o desejo de Deus? Eu desejo primeiro saber e experimentar quem sou em toda a plenitude, para conhecer quem realmente sou antes de criar você e tudo o que há no universo. Era impossível compreender isso. Em segundo, eu desejo que vocês saibam e experimentem quem realmente são, através do poder que lhes dei de criar e experimentar a si mesmos, do modo que escolherem. Terceiro, eu desejo que todo o processo da vida seja uma experiência de alegria constante, criação contínua, desenvolvimento incessante e satisfação plena em todos os momentos. Eu criei um sistema perfeito, por meio do qual esses desejos podem ser realizados e estão sendo realizados agora. A única diferença entre vocês e eu é que eu sei disso.
no momento de sua conscientização total, que poderia ocorrer a qualquer tempo, vocês também se sentirão como eu sempre me sinto. Serão totalmente felizes, amorosos, compreensivos, glorificados e gratos. Sim, haja de acordo com seus valores. Se descobrir por experiência própria que eles lhe servem, contudo, veja se os valores aos quais você serve, com seus pensamentos, suas palavras e seus atos, trazem para a sua experiência a ideia melhor e mais elevada que já teve de si mesmo. Essa foi a parte 1 do livro Conversando com Deus. Se você gostou do vídeo, se te ajudou de alguma forma, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Gratidão e até o próximo vídeo com a parte 2.